Às vezes nós perguntamos para alguém: aonde você congrega, meu irmão? Aonde você congrega, minha irmã? E a pessoa fala: não, eu não congrego em ministério nenhum, não, porque as igrejas estão corrompidas. Mas será que isso é certo? As pessoas abandonarem o templo de oração, a igreja, abandonar aquele local de oração, aquele local onde nós tiramos somente para o Senhor. Ali ninguém vai apertar a tua campainha, ninguém vai te chamar, porque você está ali para ouvir a palavra de Deus, para aprender do Senhor, para glorificar a Deus. E é certo as pessoas falarem: eu não congrego porque as igrejas estão corrompidas. Mas será que essas pessoas que falam que não congrega porque as igrejas estão corrompidas, será que essas pessoas estão vigiando? Será que essas pessoas estão orando? Estão jejuando? Será que essas pessoas estão lendo a palavra de Deus? Será que essas pessoas têm a presença de Deus verdadeiramente? Será que essas pessoas têm sido vaso de barro? Porque a palavra de Deus nos diz que nós temos que ser como vaso de barro, porque o vaso, quando ele é de barro, ele pode ser quebrado e feito de novo. E o oleiro pode nos refazer de novo. Será que essas pessoas que falam que não congrega porque as igrejas estão corrompidas estão certas? O que a palavra de Deus está falando aqui em 2 Coríntios 8 e 9? Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Glória a Deus. Em tudo nós somos atribulados, mas não derrotados. Às vezes você fica angustiado por algum problema, mas aquilo ali passa, porque é Deus quem nos renova. É igual eu estava lendo, eu estava conversando com vocês, pregando a palavra de Deus em João. Deixa eu ver se eu anotei aqui. João 3:8, que fala sobre o vento. Ali em João 3, e o verso 8, que fala sobre o vento. Jesus pregando para Nicodemos e falando para Nicodemos que era necessário Nicodemos nascer de novo. E ali no verso 8, Jesus fala sobre o vento, que o vento vem, o vento passa, e nós conseguimos escutar o barulho do vento, mas nós não sabemos o que o vento vai fazer. E assim é o Espírito Santo, é Deus em nossas vidas. Muitas vezes nós somos atribulados, como está falando aqui em 2 Coríntios 4, e o verso 8. Muitas vezes nós somos atribulados e não derrotados, mas não derrotados. E o vento, ele passa, você escuta a sua voz, você escuta o barulho do vento, você escuta o barulho da tempestade, mas você não sabe por que está tendo aquela tempestade na tua vida. Muitas vezes você não sabe por que aquele vento forte está passando ali aonde você está. Mas quem sabe aquele vento está passando ali, essa tempestade que você está passando, essa ventania, é como a palavra de Deus diz, nós não sabemos o que o vento vai fazer. João 3, verso 8, nós não sabemos o que vai acontecer por causa daquela tempestade. Muitas vezes aquele vento, aquela tempestade, é Deus trabalhando na vida do vaso. É o oleiro trabalhando no vaso. É o olheiro,
é o oleiro que é Deus, o nosso Deus é o oleiro. É Ele quebrando o vaso e fazendo de novo. Por isso nós temos que ser vasos de barro. Para quando tiver uma rachadura, Deus, que é o oleiro, quebra e faz de novo. Glória a Deus. Nós temos que ser vaso que pode ser quebrado. E muitas vezes nós somos quebrados. Muitas vezes tem rachadura em nossas vidas. E é preciso ser quebrado e ser feito tudo de novo. E por isso muitas vezes nós temos que passar pelo fogo para ver se verdadeiramente nós somos ouro. Mas a palavra de Deus continua falando que em tudo somos atribulados, mas não derrotados. Coríntios, aqui no verso 8, em tudo somos atribulados, somos perseguidos, somos caluniados, mas não derrotados. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, você que diz que não congrega porque as igrejas estão corrompidas, confia mais na presença do Senhor. Busque a presença de Deus, faça um concerto com Deus. Não é momento de nós usar alguma desculpa, algum obstáculo, de nós usar o momento da luta, do deserto, para dizer que não vamos congregar. Como que você está ligado na videira verdadeira que é Cristo, se você não participa da Santa Ceia do Senhor? Aí você me pergunta, e aqueles que não têm como congregar? E aqueles que moram em locais que não tem igreja e ele não pode estar lá porque é muito longe. Fica muito caro para ele estar lá. Só que esse daí, Deus está contemplando. Deus está vendo tudo. Deus sabe que ele não pode estar lá. E aquilo que eu não posso fazer, Deus faz por nós, meu querido, minha querida. Se ele não pode estar lá, mas ele tem ali um rádio, que ele pode ouvir a palavra de Deus, ele tem ali uma Bíblia, uma escritura sagrada que ele pode ler e procurar obedecer e aprender também com aquele pregador que prega ali no rádio, se ele quiser ser santo, se ele quiser ser fiel. Tem a harpa cristã para louvar a Deus com belos hinos. Hoje a internet vai muito longe. E se a internet não for, tem o rádio, tem os pregadores. Deus está enviando o seu anjo nos 4 cantos da terra. Não tem desculpa. Aí você me pergunta, e como que ele vai participar da ceia? Ele pode participar da ceia, sim. Ele pode ler um versículo bíblico. Ele pode ouvir uma celebração da ceia ali no seu, quem sabe no seu celular ou no seu rádio, se não tiver internet. Ele pode acompanhar, ele tem ali a Bíblia para ler o versículo da ceia e apresentar o pão e o vinho para o Senhor e apresentar a tua alma santa diante de Deus. Será que nós somos santos? A palavra de Deus fala, sede santo porque eu sou santo. Deus, o nosso Deus, Criador dos céus e da terra, ele fala, sede santo porque eu sou santo. Mas será que nós somos santos? Mas nós temos que esforçar para fazer o melhor diante de Deus, porque como eu acabei de falar, aquilo que você e eu não podemos fazer, Deus faz por nós. Então, aquele homem, aquela mulher que não tem uma congregação, ele vai ler lá onde fala sobre a Santa Ceia e ele vai examinar a si próprio, a sua consciência, a sua mentalidade, para ver se ele pode participar da ceia. E ele vai apresentar aquela ceia ao Senhor. Ou aquele homem de Deus ali no rádio,
ou quem sabe ali na internet, apresenta aquela ceia ao Senhor e ele acompanha, e ele pode participar daquela ceia. Mas primeiro ele vai examinar si próprio para ver se ele é digno daquela santa ceia. Ai daqueles que participam da ceia do Senhor para a sua própria condenação. Mas não tem desculpa, não tem desculpa. E ele pode, e será que esse homem que mora lá longe, onde não tem congregação, se ele não tiver ali uma pessoa no rádio, falando sobre a ceia, será que ele pode ler o versículo da Santa Ceia, o capítulo da Santa Ceia ali na Bíblia, e orar para Deus consagrar aquele pão, aquele vinho? Biblicamente eu não sei. Agora, eu tenho essa fé. Eu tenho essa fé. Que aquela pessoa pode levantar aquele, não é bem vinho, mas é o vinho sem álcool, né? Aquele suco de uva. Ele pode levantar aquele suco de uva para Deus se transformar aquele suco. Ele pode levantar aquele pão para Deus transformar aquele pão e participar. Essa é a minha fé. Eu não estou falando que a Bíblia fala. Entendeu? Essa é a minha fé. Se fosse comigo e eu congregasse num lugar, se eu morasse num lugar que não tivesse igreja, que não tinha como eu ir para a igreja, mas se eu tivesse ali um pedacinho de pão e um pouquinho de suco de uva, com certeza eu ia lutar para estar firme na presença de Deus, para santificar a minha vida na presença do Senhor, e eu ia levantar aquele pedacinho de pão e aquele pouquinho de suco de uva, e eu tenho certeza que Deus transformaria para que eu participasse. Mas essa história de dizer que as igrejas estão corrompidas, está errado. Dizer que as igrejas estão corrompidas, eu não vou congregar. Corrompidas as igrejas estão, é claro. Mas esse negócio de dizer, de falar, eu não vou congregar porque as igrejas estão corrompidas, está errado. É você que tem que vigiar. Será que aquele pastor lá da sua congregação não fala nada certo? Se aquela congregação não é de Deus, fuja dela. Sai dela, povo meu, sai da grande Babilônia. Se ali aceita tudo que não presta, sai de lá. Procura uma igreja onde os pregadores pregam a palavra de Deus, de verdade. Mas sempre vai ter aquele pastor, aquele obreiro falho, com certeza. Vai ter pregações falhas, com certeza. Mas você vai aproveitar somente o que é bom. O que é ruim você vai largar para lá. Mas sem essa de deixar de congregar. Porque nos dias em que nós estamos vivendo, a coisa está feia, mas ainda tem congregação. Ainda dá para você congregar. E você que pode congregar lá naquele setor, longe, mas dá para ir. Dá para ir. Dá para você andar aí uma meia hora de a pé, quem sabe, se não for muito perigoso, né? Porque hoje em dia é perigoso andar à noite. Mas aquela congregação é um pouco grande, é um pouco longe, desculpa. Um pouco longe, mas dá para você congregar? Não fique usando essa desculpa de que as igrejas estão corrompidas. Outra, você não pode sair em casa. Você não pode participar da ceia dentro da sua casa se você não está doente. E se tem como você congregar, o certo é você ir. É um pouquinho longe, dá para você ir 2 vezes por semana ou 1 vez por semana e ir na Santa Ceia? Dá para ir? Então esforça, meu amado. Esforça, minha amada. Vamos parar de desculpa. Deixa dessas desculpas. Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia.
Glória a Deus, santo, santo é o Senhor. Então agora eu vou cuidar. Dona de casa é correria, ir no mercado, cuidar da casa, das roupas, né? Cozinha. Glória a Deus, Deus abençoe, em nome de Jesus. Eu ia fazer esse vídeo desse tamanho, só que eu não consigo, não sei porquê. Misericórdia. Mas quem sabe é bênção de Deus, né? Eu creio que é bênção. Eu creio que Deus queria falar até agora, né? Deus abençoe em nome de Jesus. Aquilo que eu falei errado, vocês me perdoam. Eu não estou aconselhando ninguém a participar da ceia em casa. Eu falei no caso da pessoa que mora lá onde o Judas perdeu a bota, como diz o povo, e não tem como ele ir congregar, não existe congregação na cidade dele, mas hoje em dia é difícil uma cidade que não tem congregação, né? Mas se ele tem o temor de Deus, conhece a palavra de Deus e tem a Bíblia, ele vai fazer aquilo que eu falei. Vai ouvir a palavra no rádio, vai acompanhar e Deus vai dar a vitória. Mas nada de ceiar em casa, nada de ficar preparando ceia em casa. Vamos congregar. Deus abençoe em nome de Jesus.